o famoso pneuzinho, que incomoda muita gente, inclusive eu, né? Não é só uma questão estética. O acúmulo de gordura abdominal pode causar doenças cardiovasculares. A cardiologista Luciana Maia está aqui com a gente, vai tirar sua dúvida, vai falar tudo sobre esse assunto e você já pode ir mandando sua participação pelo nosso WhatsApp. É o 31 98402 9756. 98402 9756. Mande sua participação, quero ler seus recadinhos. Ei, doutora Luciana. Ei, Mari. Prazer receber você aqui. Prazer todo meu. Ai, muito ótimo, obrigada. gente. Doutora Luciana, então é o seguinte, quer dizer que a barriguinha, a circunferência abdominal tem que ter um máximo, assim, tem um número padrão estipulado, assim, que assim, ó, a partir daí já está tenso. O ideal é que a mulher tenha uma circunferência abdominal inferior a 80 e o homem inferior a 90. Acima desse número, mas assim, essa relação, ultimamente a gente tem feito não só medindo a circunferência, porque se a pessoa for alta... É isso que eu ia falar, gente, né? Por exemplo, hoje. Se a pessoa for alta, você tem que fazer uma relação, que é da circunferência com a estatura. Porque tem a questão, né, da formação óssea, caixa torácica. Exatamente, porque se fosse uma pessoa grande, alta, etc e tal, isso aí muda um pouco. Então, a gente faz uma relação da circunferência com a estatura. Existem outras relações que a gente faz, às vezes, circunferência, quadril, né? Então, só o número isolado de circunferência abdominal, é claro que existe esse número, mas o ideal é que a gente faça essa relação, porque fica mais ajustada em relação à pessoa, individualizada, né? Então, e no caso assim, por exemplo, a pessoa é até magra, ela tem aquele aspecto magro, aquele falso magro, todo mundo fala, né? Que é até magra, mas tem aquela barriguinha. Essa pessoa tem mais risco de desenvolver algum problema cardiovascular? Tem, infelizmente tem. Então, essa relação que a gente divide, né, a circunferência abdominal pela estatura, ela tem que ser inferior a 0,5. Quando essa relação é maior do que isso, sugere que a pessoa está realmente com a circunferência acima do ideal. E, realmente, às vezes, existe aquele falso magro, que tem a barriguinha, é alta. Pochete. Isso. E aí, realmente, os estudos mostram que essas pessoas que têm um aumento da circunferência abdominal, sugere que tem um aumento da gordura visceral. E essa gordura visceral é responsável por vários efeitos no organismo. Então, essa gordura visceral é a que fica bem ali no abdômen? Ela vai preenchendo ali perto dos órgãos todos que estão no abdômen? Exatamente. E ela é responsável pela resistência à insulina. E os estudos mostraram também que as pessoas que têm esse aumento dessa circunferência e dessa relação da cintura e estatura, elas têm uma tendência, têm uma aptidão cardiovascular pior. Ou seja, o coração dispara mais durante o esforço físico do que o ideal para ela. E com isso, ela tem mais tendência a desenvolver doenças cardiovasculares de uma forma geral. Pressão alta. Ter um AVC, infarto. Então, isso tudo influencia. Então, por isso que é importante, que nem você falou, né, que a gordurinha não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Gente, eu mesmo, ó, amanhã tem consulta com a nutricionista, vou voltar, vocês vão ver, ficar em dia. Oi, gente, doutora Luciana, mas aqui, me conta, você falou da gordura visceral, mas tem aquela gordura que não fica só ali no abdômen, né? Que a gente tem gordura no corpo todo. Exatamente. Tem alguma diferença? Por exemplo, a gordura que ela fica subcutânea, né, debaixo da nossa pele, ela é menos pior do que a visceral? Não, todas são ruins, mas a visceral é pior. É a pior. É pior, porque é ela que está mais associada a um risco cardiovascular mais aumentado. Entendi. A barriguinha que está mais relacionada ao aumento da resistência insulínica e todos os efeitos metabólicos da obesidade, do sobrepeso. E aí porque ela tem alteração na cascata hormonal, ela altera realmente o metabolismo da pessoa. Né? Já a gordurinha que está só ali no braço e tal, ela está no braço. Está no braço, tem vários lugares.
É claro que quando você aumenta a sua massa magra, que você diminui a gordura, você aumenta o seu metabolismo e com isso você melhora, né, vários outros aspectos. Mas é claro que essa questão hormonal, especificamente, da síndrome metabólica, ela está mais relacionada com a gordura visceral mesmo. Então, quem já está em casa aí, já identificou que está com aquela, né, pancinha, aquele pânceps, né, gente? Exato. Que tem que correr atrás da saúde mesmo, melhorar a alimentação, igual eu estou indo fazer atividade física, ajuda, então, a gordura visceral diminuir? Com certeza. O que contribui mais para a gordura visceral, então, ser cada vez menor? Bom, é claro, você tem que tentar, na medida do possível, fazer dieta, uma dieta balanceada. E o que antigamente apenas as gorduras mesmo eram os vilões, hoje a gente tem preconizado cada vez mais uma redução de carboidratos. Né? Os carboidratos se tornaram os vilões, porque eles aumentam o quadro inflamatório, estão mais associados a uma piora cardiovascular. E engordam mesmo, né? Porque você pensar assim, você está consumindo alguma coisa que é bem gordurosa, já dá aquela ideia assim, nossa, o que adianta eu fazer uma dieta se eu estou comendo a gordura, né, de um alimento que é bem gorduroso? Então, a gente não precisa ter medo da gordura boa? Não precisa ter medo da gordura boa. Né? É claro que você, se comer demais, você vai engordar. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo que tem equilíbrio. Então, você tem que ter uma dieta ajustada, porque você não pode comer muito demais, né? Muita coisa. Muito demais. Quem fala isso é minha tia, muito inclusive está assistindo a gente. Beijo, tia Ney. Olha só, a gente tem uma arte com o tipo, né, de barriguinha que a gente pode identificar. Olha ali, ó, a mulher que parece um pouquinho com uma pera, que tem mais gordura ali na região do quadril. Isso. E a pessoa, né, pode ser mulher ou homem, né, gente, que tem mais ali na região abdominal, que parece uma maçãzinha. Isso. Então, aqui a pera corre menos risco? Tem menos risco do que a maçãzinha. Quer dizer, a gordura do quadril, ela é menos pior do que a gordura abdominal. Entendi. A mulher tem muita tendência a acumular gordura no quadril, né? Tem. E aí, quando ela passa de uma certa idade, muda? Na vez de acumular no quadril, vai para a barriguinha? Claro, assim, com a redução do metabolismo, após os 40 anos, essa tendência de acumular, e assim, é óbvio, após gestações, sempre há uma tendência de acumular mais essa gordura visceral, né? Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás mesmo, com atividade física e dieta o resto da vida. Tem que Na ser verdade, um hábito. não é dieta, não é um hábito, tem que se tornar... É uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Eu já fiz reeducação alimentar, aí eu fiquei sem educação de novo, agora estou sendo reeducada de novo. É isso, o ideal é que a gente eduque as nossas crianças a aprenderem a comer do jeito certo desde pequenininho. É verdade, porque é muito mais prático às vezes, você dar um industrializado, oferecer ali o que é prático, que já está pronto, você não vai ter trabalho. Né? Mas é interessante investir, né, nessa questão da saúde preventiva, né? Com certeza, né? Com certeza. E começa, né, desde pequenininho. Tem estudos que mostram que a população de 0 a 7 anos é a população que consegue mudar mais o estilo de vida. Né? Que está ali aprendendo todo mundo à sua volta. Então, se a gente consegue, né, desde pequenininho, né, a criança que não tem o hábito de comer doce, né, e que segue esses princípios, ela consegue ter hábitos mais saudáveis e, com certeza, vai ser um adulto com menor propensão à obesidade. Ótimo. Já está chegando algumas participações aqui no WhatsApp, ó. É verdade que o ômega 3 ajuda a acabar com a gordura abdominal? É o Nilson Barbosa. Pelo DDD, eu acho que ele é de Belo Horizonte. Quem mandar o recadinho, gente, manda pra gente seu nome, cidade de onde você está falando, né? Não é uma ligação a cobrar, mas a gente quer saber de onde que você é. Manda aqui pra gente, tá bom? Obrigada, viu, Nilson, pela sua participação. E aí, ômega 3? Na verdade, o ômega 3 é uma gordura boa. Ele melhora, quanto mais gorduras boas você tem uma redução da atividade inflamatória, menor propensão a formar placas de gordura. Mas ele não é capaz de reduzir essa gordura abdominal. Essa gordura abdominal a gente consegue através de reeducação alimentar e atividade física
mesmo, assim, você ele vai ajudar a você melhorar o seu perfil metabólico, mas ele não vai conseguir tirar a sua gordurinha da barriga. Gente, ele vai ser um complemento, né? Ele Exatamente, não faz milagre. Não faz milagre. Milagre mesmo é a reeducação alimentar e o contínuo, né? Atividade física, educação alimentar. Ai, ótimo. Tá chegando mais participações aqui. Teve até um telespectador que mandou, parece que é a janta dele. Gente, não sei se dá para fazer aqui a imagem. Ele mandou a foto aqui do prato dele perguntando se é saudável. Tem tomate, feijão, macarrão integral, ovos. A gente está com a nutricionista Nayara lá na cozinha. Daqui a pouquinho ela vai ensinar uma receita super saudável. E aí ela que vai poder responder para a gente, né? É saudável ou não? Hein, Nayara? Deu para ver o prato dele aí? Deu para ver daqui, né? Que você está bem longe de mim. O que tem aí no prato? Tem tomate, abóbora, ovos, macarrão integral e feijão. Ah, sim. Aqui, ó. É uma ótima combinação. Pessoal de casa, aqui, ó. É uma ótima combinação. A gente tem que ver só as quantidades que ele usou, se ele distribuiu bem as quantidades. Mas eu gostei da combinação. Tem vegetal, tem carboidrato, tem proteína. O carboidrato é integral. Ótimo, ótimo. Então, tá no caminho certo, né? Mas assim, os problemas cardiovasculares aparecem mais nas pessoas que estão com a barriguinha maior, que a gente está conversando sobre isso, né? Mas e aquela pessoa que às vezes, por exemplo, ela fez uma lipoaspiração? Aí que tá. A lipo, ela tira a gordura que está ali no subcutâneo. Mas ela não consegue tirar a gordurinha que está lá no meio das vísceras. Ah, porque é muito até arriscado, né? Se uma pessoa que quiser fazer isso. Então, a lipo não é capaz de reduzir esse risco cardiovascular. Melhora a parte estética. Mas aí a pessoa engana, né? Tá se enganando, né? Tá se enganando. Mas ela precisa fazer atividade física e permanecer, tentar fazer reeducação alimentar. Não adianta só tirar manualmente a gordura. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, igual a gente falou, tem só aquela pochetezinha. Às vezes ela recorre, então, à cirurgia para tirar aquele excesso de gordura bem localizado. Mas aí o ideal mesmo é ela mudar o hábito de vida, é isso? Exatamente, é mudar ótima colocação a sua. Tem que mudar mesmo o hábito de vida. Não adianta a gente ficar linda, mas não está saudável, né? Não está equilibrada, né? Então, que ótimo. E, gente, vocês continuem mandando aqui as participações, aqui que vai chegando aqui, eu vou lendo. Chegou também aqui, ó, a participação da Nilce, lá de Angra dos Reis. Ela diz que ama o programa e está mandando beijo para todos. Muito obrigada, viu, Nilce, pela sua participação. Que bom saber, né, que você ama o programa e sempre acompanha. Ai, gente, olha só, ainda chegou aqui, recadinho aqui, ó. Que apresentadora linda! Meu marido, gente, olha só. Tá linda mesmo. Ai, obrigada, amor. Olha só, ele mandou uma pergunta. E quando tem caso de infarto na família e a pessoa também está com a barriguinha avantajada? Pois é, se a pessoa tem histórico familiar, aí ela tem que se cuidar mesmo. Porque o histórico familiar, por si só, já é um fator de risco a mais. Então, ela precisa mesmo se cuidar, né? E, de preferência, né, já tomar todas as medidas de prevenção, já que tem esse histórico. Porque existem pessoas que a gente chama de hiperresponsivas. Elas produzem mais colesterol e elas produzem mais placas de gordura, tem mais propensão a isso. Aí, então, a pessoa tem que vigiar bem as alimentações. Igual meu marido, gente. Beijo, amor. Obrigada pelo elogio. Ele gosta muito de comer coisas que têm gordura, mas eu acho que não são as melhores. Por exemplo, queijos, né, que tem um colesterol. Aqui tem um colesterol bom e ruim, não é isso? Isso. Agora, assim, o que a gente tem mais condenado hoje em dia são os óleos sintéticos e vegetais, porque né, eu acho que esses têm sido mais assim, condenados, né, ultimamente. Né? Agora, a Nayara pode até falar. Agora, o que todo mundo falava que não podia, pode, que é a banha de porco, né? Pois é, a banha se tornou uma gordura menos pior do que os óleos vegetais. Por ser natural, né? Exatamente. Mas também eu acho que tudo a gente tem que ter
Não é? Ah, então a partir de amanhã... Vou comer torresmo todo dia. Não, não é bem assim, né, gente? Então Tem tá, que ser, gente. é muito calórico, né? Ótimo, doutora Luciana. Agora a gente vai dar uma pausa, então, na nossa conversa. Bárbara Camilo tá aqui, ó, falando no meu ouvido, até que eu não tô chamando aqui, que a gente vai ouvir a história do Pedro. Ele também participou, né? Tá participando aqui com a gente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Pedro Soli, eu tenho 26 anos e dos 14 aos 22 eu fui hipertenso por conta da obesidade. Sempre fui muito agitado, muito ativo, frequentava academia, mas meu coração não aguentava. Eu desmaiava por conta dos picos de pressão, então eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, porque eu não conseguia emagrecer. Mudei toda a minha vida, mudei meus hábitos alimentares. Minha pressão alta já não é mais minha, ficou lá no meu passado. Gordura no fígado não existe mais, diabetes não existe mais, colesterol não existe mais. E eu sou muito mais feliz assim, não porque eu sou magro, mas porque eu sou magro e saudável. Ah, isso mesmo, gente. O importante é a gente estar saudável, ter saúde. Parabéns, Pedro. Parabéns aí, né, por essa conquista, que você continue firme aí, né? Agora, com a redução de estômago, né, é mais difícil a pessoa ganhar, né, o peso, né, doutora? Isso, é difícil, mas ele tá de parabéns, porque de qualquer forma, ele teve uma mudança de hábito. Porque se a pessoa fizer a bariátrica, né, o Fabrício depois vai poder falar disso, a gente tem alguns exemplos, se a pessoa fizer a cirurgia bariátrica e depois não mudar o estilo de vida, ela acaba engordando de novo. Então, tem que haver uma mudança no estilo de vida também. Tem que mudar primeiro, não é só a barriguinha e o estômago, né? Tem que mudar também a cabeça. Né? Então, ele está de parabéns, porque ele mudou, né? Isso tudo. Isso mesmo. Doutora Luciana, a gente estava aqui conversando, né? Enquanto eu estava no intervalo, né? Enfim. E aí, eu estava falando aqui que chegou uma participação de uma pessoa falando sobre medicação para colesterol. É a minha xará, Mariana, de Belo Horizonte. Um beijo a vocês, xará. Então, em relação a necessidade, eu estava conversando com você agora mesmo, né? Que existem pessoas, quando o risco cardiovascular é muito alto, por exemplo, um paciente que já teve infarto ou que já teve AVC, que já teve qualquer evento, ele tem que tomar uma estatina, ele tem que tomar um medicamento para colesterol, porque o medicamento, ele não só abaixa o colesterol, ele age nas placas de gordura, desinflamando essas placas e prevenindo novos eventos cardiovasculares. Já o paciente jovem, que tem, a gente estava falando justamente de colesterol, que essa questão do colesterol, ela varia muito de acordo com a predisposição da pessoa. Por quê? 70% a 80% do nosso colesterol é produzido pelo fígado. E essa produção, ela se você vai ter maior propensão ou não a formar placas de gordura, isso é hereditário. E se você vai produzir muito colesterol ruim, isso também é hereditário. E aí, essas pessoas que têm essa propensão, acabam precisando tomar. Mesmo que às vezes elas façam dieta, mas elas às vezes ficam com taxas muito elevadas de colesterol. E a gente hoje não mede só o LDL e o HDL, a gente tem cada vez mais procurado medir outras partículas que têm maior predisposição de formar placa de gordura e desencadear um evento cardiovascular, um infarto ou um AVC. A placa de gordura é o que entope as nossas veias, que né? entope as artérias do coração, do cérebro, entope tudo. E se deixar, causa infarto, AVC, obstrução arterial periférica. E aí, essas pessoas que têm maior predisposição e que são mais, a gente chama mais hiperrespondedoras, elas produzem mais, acabam precisando tomar. Mas isso a gente sempre vai avaliar de acordo com o risco cardiovascular de cada um. Não é todo mundo que vai ter que tomar. Ótimo. Aqui, ó. Boa noite, amo a Rede Super. Esse programa é muito valioso para a nossa saúde. Meus exames deram taxas elevadas de triglicerídeos, ó, trava-língua, colesterol e glicemia. Gostaria de saber o que fazer para baixar os níveis de colesterol. Existem ervas ou alimentos que ajudam a queimar gordura? Ó, o povo querendo milagre, gente. Ele mora em Piranhas, em Alagoas. Ela, gente, a Francisca. Beijo, Francisca. Obrigada pela participação.
Bom, Francisca, se os seus triglicéridos estão elevados, sugere que você provavelmente está comendo muito carboidrato. Claro que existem pessoas, da mesma forma que produzem muito colesterol, né, LDL ou muitas placas de gordura, tem pessoas que têm maior predisposição de produzir mais triglicéridos, mas os triglicéridos só aumenta mesmo quando a pessoa come muito carboidrato, que são as massas, os pães, os doces. E aí, e as pessoas que têm os triglicéridos mais aumentados e têm a glicemia mais aumentada, têm uma predisposição maior a inflamar as placas, formar placas, inflamar as placas e, com isso, ter eventos cardiovasculares. Então, para você, a melhor coisa seria reduzir os carboidratos. Mas igual ela perguntou, a erva, chás e tal. Pois é, muita gente usa, já vi o pessoal usa água de berinjela, né? Tem vários, a Nayara pode depois comentar para a gente, assim, que os alimentos que ajudam mais nesse sentido, que são mais anti-inflamatórios, né? E que ajudam nesse sentido, né? Agora, ela pode fazer isso tudo, mas, por exemplo, o triglicérido só vai reduzir mesmo se ela diminuir o carboidrato. E fazer atividade física. E fizer atividade física. Agora, outra questão, se ela se alimentar mais com gorduras boas, no caso, óleo de coco, abacate, o azeite de oliva, né? E todas as gorduras que são mais saudáveis, as castanhas, a tendência é que o HDL, o colesterol bom dela, aumente e, com isso, ela melhora também o perfil metabólico dela. E vai melhorando a qualidade de vida como um todo. Mais uma participação aqui, ó. Olá, meu nome é Joyce, sou do Maranhão. Gosto muito do programa. Você é muito bonita. Obrigada, Joyce. A caminhada serve para perder gordura acumulada no abdômen? Depois que tive minha filha, fiquei com uma barriguinha e não tenho tempo de ir à academia. A barriguinha incomoda muitas vezes. Beijo, Joyce. Obrigada pela participação e o carinho. A caminhada ajuda, sim. A caminhada, ela melhora, né, a aptidão cardiovascular da pessoa, com isso melhora o metabolismo. E ao melhorar o metabolismo também, ela tem um maior gasto energético e consegue, né, reduzir essa gordura de uma forma geral. Não só a caminhada, mas a atividade física em geral, né? Se ela consegue aumentar a massa magra dela, né, também associar uma musculação, é muito bom. Então tá joia. Gente, então, doutora Luciana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui, né, sempre muito solícita aqui no nosso programa. Gente, agora a gente está ali, vai conhecer um pouquinho mais sobre a história da professora Carla Fernanda. Meu nome é Carla Fernanda, eu tenho 40 anos, sou natural da cidade de Itaperuna. Há 3 anos eu me encontrava obesa, com 96 quilos, hipertensa e com a síndrome metabólica, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Então eu tive que tomar a decisão de procurar um nutricionista e eu procurei uma das melhores aqui da minha cidade, que é a Cleo Nutricionista. Ela me deu todo o suporte necessário, fez uma dieta específica para mim, para minha situação, para o meu problema e tive muitas quedas, sim, mas ela se tornou minha amiga e me encorajava a continuar. Eu consegui perder 33 quilos e consegui aprender a me alimentar de forma correta. E hoje eu consigo manter o meu peso, a minha gordura corporal, de acordo com a minha idade e com a minha altura. Obrigada pelo depoimento, Carla. E a gente vai falar agora justamente sobre um dos problemas que ela sofreu, a síndrome metabólica. E que também, então a gente, né, vai falar sobre a síndrome metabólica. Quem vai falar conosco aqui, né, é o endocrinologista Fabrício Bíscaro, não é isso? Isso acertei, mesmo, né? É isso mesmo, sabe? Então, doutor, explica pra gente sobre isso, sobre a síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica é um grupo de fatores, né, de risco que levam a um problema maior, que seria a questão do infarto, do AVC, do diabetes. Então, quais são esses fatores de risco? Quais são as somas de fatores de risco que levam a esses problemas? Então, primeiro, como foi falado ali pela doutora Luciana e a Mari, falando sobre a gordura abdominal. Então, a gordura abdominal é o que começa tudo. Então, é essa gordura que vai acumulando, né,
que a gente chama de visceral, entre as vísceras, ela vai dificultando a ação de um hormônio, que é a insulina. Sim. A insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas quando a gente alimenta. Aí, esse alimento, para ser absorvido pelas células, eu preciso de ter essa insulina. Essa insulina, então, quando maior o abdômen, mais o corpo vai produzir insulina, mais o pâncreas vai ter que produzir insulina. E quanto mais insulina ele produz, mais vai estocar. Então, insulina é o que a gente chama de hormônio anabólico, é o hormônio que faz a gente ganhar. E ganha onde? Ganha principalmente nessa região abdominal. Então, assim, por isso que dos fatores de risco, né, para desenvolver a síndrome, a obesidade central, visceral, ou esse aumento de abdômen que a gente olha medindo a circunferência abdominal, que começa a alterar a partir dos 80 em mulher, mas para ser considerado a síndrome tem que estar acima de 88. Então, assim, se ela já começou a sentir que está aumentando, 80 até 88, ela tem que correr, ou ele tem que correr para tentar diminuir essa circunferência, para não passar dos 88 para entrar como critério da síndrome. Sim. E no caso de homens, né, então, acima de 90 já está começando a alterar, acima dos 102 entra como critério da síndrome. Então, uma medida acima de 88 para mulher e acima de 102 é um dos critérios. Associado a isso, a gente tem a questão da pressão alta, a hipertensão. Que é um dos grandes problemas hoje, né? Tem aumentado junto com a obesidade, né? Então, essa questão da pressão hoje ficar acima de 13 por 8,5 já é considerado mais um fator, né? A outra coisa é a glicemia. Então, assim, a glicose passou de 100, já é considerado um fator para englobar mais um na síndrome, né? Então, hoje em dia a gente chama quem tem glicemia de 100 a 125 de pré-diabetes, acima de 126 de diabetes. Então, se a pessoa já foi lá, fez o exame, viu que está com a glicose aumentando, ela já tem que começar a correr para melhorar essa glicose antes dela tornar diabética, né? E as pessoas que têm a síndrome, esse conjunto de sintomas, têm muito mais tendência a ter essas doenças, né? A outra coisa é o colesterol, né? Então, colesterol bom, baixo, né, ou um triglicérides alto é um outro fator. Então, quando a gente pega uma pessoa que chega no consultório, né, se ela tiver mais de 3 fatores desse, a gente já considera ela como tendo uma síndrome metabólica, né? Aí fala assim, mas então tá, eu tenho a síndrome metabólica, qual que é o meu risco agora? Né? O seu risco agora é de ter um infarto, é de ter um AVC, que é um derrame, né? É de aumentar o risco de você ter diabetes, né? De ter apneia do sono, morte súbita, de ter gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que tem aumentado muito também ultimamente, né? Então, a pessoa que tem aqueles fatores de risco, que foi começando de 1 em 1, se ela tivesse modificado os hábitos antes, né, disso estar acontecendo, de somar fatores de risco e de virar uma síndrome, que é um grupo desses fatores de risco, né? Se ela conseguisse modificar esses hábitos antes com atividade física, né, com alimentação saudável, né, e perder principalmente a gordura visceral, que é a gordura abdominal, ela evitaria de entrar nesse problema maior, que seria a síndrome metabólica e o que vem dela, que são essas doenças graves aí, que levam à mortalidade. Verdade. Vamos conferir agora mais um VT falando sobre isso? Ah, sim. Olá, eu sou Juliana Crozet, tenho 35 anos e eu tenho síndrome metabólica, também tenho transtorno de ansiedade e tenho compulsão alimentar. Faço um tratamento para transtornos alimentares e é um tratamento comportamental. Faço um tratamento multidisciplinar. Além disso tudo, eu sou nutricionista, então eu faço um tratamento com psicólogos, psiquiatras, faço um tratamento com clínico geral e, na verdade, é um tratamento num grupo de obesidade e transtornos alimentares da UFRJ, que é aqui no Rio de Janeiro. Eu super indico que o tratamento seja multidisciplinar, pois síndrome metabólica é um problema multifatorial e é muito importante que ele seja tratado por mais de um profissional, porque as causas são inúmeras, né? E não é apenas um único fator que vai te levar à obesidade e vai levar a gordura abdominal e vai levar à dificuldade do emagrecimento. Então, na hora de tentar buscar um profissional, vale buscar também uma ajuda psicológica
para que tenha esse suporte na hora de tentar fazer o emagrecimento. E eu vejo isso na prática, mesmo eu sendo profissional da área, eu me senti mais amparada na hora que eu consegui o apoio multidisciplinar, né? Então, se servir assim, né, como apoio para vocês, fazer parte de um grupo hoje em dia muda completamente o comportamento. E é por isso que, com o avanço da nutrição, com o avanço das tecnologias, com o avanço dos estudos, da ciência e de tudo, está sendo mais fácil de se tratar toda essa doença, que é multifatorial. Ela tem diversos fatores e ela é bem complexa, né? Bem complicada de se tratar. Então, assim, eu estou bem satisfeita. Eu ainda não tive resultados muito grandiosos no meu corpo, mas a minha mente está se adaptando e a minha compulsão já foi pausada, então eu já não tenho mais, né, nenhum tipo de compulsão, né? Eu tô tendo poucos episódios de compulsão e agora eu tô tratando mais a parte mesmo da reeducação alimentar. Então eu tô voltando a comer bem, voltando a inserir vegetais, voltando a fazer uma alimentação completa. Muito bacana, né, esse depoimento dela. Ela falou um ponto muito importante, Fabrício, que é essa questão também do transtorno alimentar. Além de todos esses problemas que você citou, também tem essa questão do transtorno alimentar, né? Porque mesmo ela sendo uma nutricionista, então, assim, teoricamente ela sabe tudo sobre alimentação, né? Ela não conseguiu controlar a alimentação dela e acabou desenvolvendo a síndrome. Sim. Então, essa questão da compulsão, então, mesmo a pessoa sabendo direitinho o que faz mal, ela vai lá e come. Sim. E geralmente está relacionado a fatores como a ansiedade. Então, muita gente, ainda mais mulher, que às vezes chega na TPM e fala assim, agora eu vou comer um pouco mais de chocolate, vai lá no doce, né? E o doce, que é o carboidrato, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular mais a produção da insulina. Sim. E numa pessoa que está com um abdômen mais avantajado, então ele vai ter mais dificuldade dessa insulina agir. Então o pâncreas vai produzir mais e mais. E ela vai ganhar. Essa resistência à ação da insulina, né, é o gatilho para desencadear a síndrome. Entendi. Né? Então, o que ela falou ali, primeira coisa, que ela, além de controlar... A reeducação que ela falou, né? Reeducação alimentar. Começou a comer melhor e controlando principalmente a parte emocional dela. Então, hoje em dia, essa equipe multidisciplinar que ela falou, que é formada por um nutricionista, um preparador físico, o psicólogo, o médico, né? Então, assim, a gente junta todos os profissionais para fazer a intervenção de cada um. Sim. Então, a nutricionista vai reeducar, o psicólogo vai tentar controlar essa ansiedade, essa compulsão dela, esse transtorno alimentar. O médico vai ver na questão do endocrinologista, ela chega para consultar, a gente vai avaliar, fazer o exame clínico, ver que ela está em excesso mesmo, vai ver os exames, vamos supor, ela está com a glicose alta. Então, e vai orientar. Ó, você tem que fazer o máximo possível para você mudar esses hábitos, para melhorarem seus exames, para não precisar te tratar com medicamento. Sim. Porque se ela não consegue controlar esses fatores de risco, por exemplo, a glicose, que pode estar aumentando, só com a reeducação alimentar, às vezes, para melhorar a questão da resistência à insulina, às vezes a gente vai ter que acabar entrando com algum medicamento. Igual no caso, a gente entra muito com metformina, né? Sim. Né? Como é importante todos os profissionais estarem bem alinhados ali, né? Igual ela falou. Isso. Para esse cuidado, né? Outro fator também é a questão do exercício físico. É importante, né? Estar de acordo. Muito importante. Né? Porque a atividade física, além de melhorar a autoestima, no caso da ansiedade, que hoje em dia a gente tem estudos que mostram que a atividade física frequente, né, pode ser considerada depois de 6 meses é medicamento. Sim. Então, ela melhora o nível de endorfina, ela dá bem-estar. Fora isso, ela aumenta o ganho de massa muscular, né? Músculo, ele acaba sendo metabolicamente mais ativo, Sim. o metabolismo dela aumenta com isso. Então, a facilidade de manter a perda de peso depois é maior, né? Então, a atividade física é essencial no caso da síndrome metabólica. Sim. Né? Então, é um conjunto de práticas que a pessoa precisa, né? Ela precisa estar bem emocionalmente, então ela tem que estar querendo mudar. Então, a parte emocional é muito importante. Ela tem que estar bem orientada em relação à alimentação.
e ela tem que fazer atividade física. Quanto mais ela faz, melhor. Menos o profissional de saúde vai precisar fazer. Né? Com certeza. Né? Fabrício, muito obrigada pelas dicas, foram muito edificantes, né? Eu que agradeço. Vamos encerrando o nosso bate-papo, né? E agora a Mari vai deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. Isso mesmo, Sarinha. Quero deixar uma mensagem para edificar você de casa. Né? Hoje a gente está falando, né, sobre coração. E não só sobre o coração, outras coisas também, né? O nosso organismo. E em Provérbios 4, versículo 23, fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Hoje a gente falou, então, sobre os riscos, né, que o nosso coração sofre quando a gente está com alguns quilinhos a mais, né, com a alimentação errada, né? Mas agora que eu quero falar com você para pensar sobre o seu coração, sobre as suas emoções, seus sentimentos. Como diz no versículo, é do nosso coração que brotam as fontes de vida. E é por isso que a gente deve estar com ele bem protegido. A vida da gente é como um sopro. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente já não está, né? E assim também é com as nossas emoções, né? A emoção da gente varia muito. Tem hora que você está bem, tem hora que a gente não está tão legal, né? Às vezes você pode perder o brilho, né, dessa vida que jorrava dentro de você. Né? Por isso é importante você guardar bem as suas emoções. Não é para qualquer um que você deve abrir, né, o seu coração, deixar, né, que as pessoas conheçam ali bem o seu íntimo. Peça ao Espírito Santo para que ele possa te guiar, te dar sabedoria, para que ele coloque pessoas verdadeiras pertinho de você aí, né? Deixe que Deus cuide do seu coração. Entregue para ele, coloque diante dele suas alegrias, suas tristezas. Peça para ele controlar suas emoções. Ele que deve governar sua vida, né? Blinde o seu coração com a presença dele, que ele é maravilhoso, né? A gente não pode dar o nosso coração de bandeja para alguém que, às vezes, vai aproveitar das nossas emoções, né? O nosso coração é muito precioso. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Né? Às vezes, quantas vezes as pessoas deixam a ansiedade minar a vida que elas têm, né? Ou o sonho que Deus teve para aquela pessoa, né? Quantas pessoas paralisam porque ficam feridas. A única forma da gente guardar a fonte de vida que há na gente, no nosso coração, é permitindo que o autor da vida seja o escudo, que ele, né, nos proteja. Deixa que Deus cuide de você. Não absorva situações, emoções que podem ser tóxicas. Como a gente viu aqui, né, o nosso corpo precisa estar em bom funcionamento para que a gente não tenha algum problema de saúde, né? O que deve ser ruim tem que ser deixado de lado, a gente tem que tomar atitudes saudáveis, positivas, né? E as nossas emoções podem até mesmo adoecer a gente, mas Deus está no controle. Todas as situações Ele conhece. Você, às vezes, em casa está passando por alguma situação, um momento difícil, que Deus possa guardar aí o seu coração. Entrega para Ele, coloque diante dEle o seu coração, que você está sentindo, que Ele vai te ajudar, vai te dar o socorro, vai te proteger aí no esconderijo do amor dEle, né? Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.